Romanos capítulo 8, versículo 31. A minha versão vai estar um pouquinho diferente da sua, mas preste bem atenção nesse versículo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quem será contra nós, se Deus está a nosso favor? Fala assim comigo: o que direi diante dessas situações da minha vida? Eu digo o seguinte, se Deus é por mim, o que será contra mim? Quem será contra mim? Amém? Se Deus é teu favor, meu querido, quem pode ser contra? Quem que pode ser contra você e conseguir vantagem diante disso? Se Deus está a teu favor, se Deus está lutando ao teu lado, se Deus está em prol de você, para que você alcance os seus objetivos, quem pode ser contra você? Muitas vezes nós precisamos compreender a realidade do que Deus faz e como é. Quinta-feira nós falamos sobre o segredo da felicidade, de uma forma bem simples. Eu vou dizer para você que é só uma coisa. A palavra fala que feliz é aquele que Deus não imputa os seus pecados, que Deus não lança sobre ele as suas iniquidades. Ou seja, a felicidade é você ser livre do peso que você carrega. Felicidade não é agregar mais peso, felicidade não é agregar bens, felicidade não é agregar prazer. Felicidade é ser livre do peso que nós carregamos. Felicidade é ser livre da culpa que muitas vezes está sobre a humanidade. Como eu disse, muitas vezes os homens preferem falar assim: não existe Deus. Por quê? Porque eles não conseguem conviver com a realidade do peso que carregam, e acreditam que se simplesmente eles excluírem Deus e pensarem que eles podem andar segundo os seus próprios pensamentos e do jeito que eles quiserem, aquele peso que eles estão levando vai sair de sobre ele. Mas a grande realidade é que nós vemos que as pessoas continuam angustiadas, entristecidas, elas continuam depressivas, se matando, se suicidando. Então a solução não está em excluir a existência de Deus. A solução não está, a solução para se alcançar a felicidade não está em você simplesmente viver a sua vida no seu pleno e fazer tudo o que você quer. Não. A felicidade está na exata proporção, ou no exato momento, ou ela acontece no exato momento em que os nossos pecados são perdoados, as nossas iniquidades são retiradas. E Deus fez o quê? Deus pegou e enviou o seu Filho e falou assim: olha, eu vou dar a solução para você. A solução tem um nome e chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja do Senhor? A tua solução tem um nome, ela é uma pessoa. A solução foi Jesus Cristo. Deus deu a solução para que aquele peso que a humanidade carregava e que não conseguiria mais carregar, aquela culpa que a humanidade carregava, aquela culpa que faz as pessoas muitas vezes desejarem fazer o bem. Muitas pessoas querem fazer o bem, não porque elas realmente amam fazer o bem, mas porque elas têm uma culpa tão grande, pesada sobre si, que elas acreditam que fazendo bem aquela culpa vai diminuir. E aí elas percebem que não adianta, mesmo elas fazendo bem, a culpa, aquela condenação, aquele medo continua sobre a vida delas. Deus falou: não, existe uma outra solução. A Bíblia bem clara, lá em Isaías, que Ele levou sobre si toda a nossa culpa, a nossa iniquidade, todo o peso que estava sobre nós. Jesus veio para que no madeiro, na cruz, Ele levasse sobre nós tudo aquilo que nos fazia infelizes. O que nos faz infelizes, amados, é a culpa, é a condenação, é a acusação, é a tristeza, é o medo. O que nos faz infelizes é esse sentimento que vem em nós, e nós entendemos que nós não conseguimos fazer as coisas como deveríamos fazer. Mas naquele momento em que Jesus veio e que nós o recebemos como nosso Salvador,
E como eu disse na apresentação, nós nos arrependemos e falamos: Senhor, nós não somos capazes de fazer nada pela nossa própria força, nós precisamos de Ti. Só o Senhor é capaz de nos levar a viver uma vida feliz. Quando nós fazemos isso, o Senhor arranca as nossas iniquidades, o Senhor arranca os nossos pecados, porque quando nós o aceitamos como solução, aceitar Jesus é você entender que Ele foi a solução de Deus para aquilo que você estava passando. A solução de Deus não mudou. Você tem um problema na sua vida, o teu problema é diferente daquele, nossos problemas são todos diferentes, mas a nossa solução é a mesma, e chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja do Senhor? Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa solução. Deus enviou essa solução, e as pessoas vão ser julgadas agora, não por causa dos seus erros, mas por não desejarem a solução de Deus. Deus deu essa solução e Ele falou: olha, meu filho, que não tem culpa alguma, levará toda a culpa. Meu filho que não tem acusação nenhuma, levará toda a acusação. Meu filho que não tem doença nenhuma, levará todas as doenças, para que você seja feliz, para que você seja abençoado, para que você seja bem-aventurado. Amém? Quem aqui está, quem se diz aqui bem-aventurado e feliz, diga amém. Amém. Você crê nisso? Eu também creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. E aí nós começamos então a compreender que se Deus arrancou de nós a culpa, se Deus arrancou de nós a condenação, o pecado, a Bíblia fala que essas coisas nos separavam de Deus. A Bíblia fala que essas coisas impediam que Deus se achegasse a nós. Então nós vivíamos distante do nosso Criador. E mesmo que Deus desejando fazer coisas maravilhosas na vida do homem, Ele não podia fazer, porque esses males separavam o homem de Deus. Então entenda, não é simplesmente o fato de Deus querer fazer algo bom na tua vida que Ele vai fazer. Não. Deus pode ter pensamentos maravilhosos a teu respeito, maravilhosos, mas isso só vai acontecer quando aquilo que separa for arrancado. É por isso que a palavra fala assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, das vossas mentes, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus fala assim: filhos, nós temos vocês tiveram neste mundo um tipo de pensamento, uma mentalidade que não é favorável a vocês. Se arrependam. Arrependimento, amado, não é remorso. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é metanoia, mudança de mente, muda a forma de eu pensar. Aí Deus fala: muda a forma de vocês pensarem. Jesus, Ele veio para te dar uma direção de pensamento, uma forma de pensar, a maneira correta de se pensar. Ele trouxe ensinamento por causa disso, Ele trouxe exemplo por causa disso. Então naquele momento que Ele traz essa mudança de mente, nós começamos aqui hoje, através da palavra do Senhor, compreender a mente de Cristo. Como ela mesma diz, nós temos a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, o arrependimento vem em nós, e nós começamos a entender as coisas conforme a vontade do Senhor. Aquilo vai quebrando a separação, ou quebra a separação, e então Deus pode vir e começar a realizar nas nossas vidas as intenções que Ele tem. Eu quero te dizer uma coisa: os maiores bloqueios para a vontade de Deus nas nossas vidas são a nossa forma de pensar. Elas é que bloqueiam a ação de Deus. Nós somos tão teimosos em estruturas antigas de pensamento que nós impedimos a vontade do Senhor de ser concretizada nas nossas vidas. Mas quando nós deixamos a nossa mente ser tratada por Deus, e as nossas estruturas humanas serem confrontadas, e nós deixamos que elas sejam assim restauradas, forjadas por Deus,
nós então começamos a dar ao Senhor a condição necessária para que aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito venha se manifestar nas nossas vidas. Amados, cristão, o inimigo tenta enganar as pessoas falando que cristão tem mente fechada. Enganos são deles. A nossa mente, ela se torna aberta, expansiva, porque a nossa mente, ela começa a ser transformada na imagem da mente do Deus Todo-Poderoso. Amém? O Deus que criou os céus e a terra, o Senhor que formou todas as coisas, a mente dele. Por isso que a palavra fala, nós temos a mente de Cristo. Quando nós começamos a alterar o nosso pensamento, quando nós começamos a colocar a nossa mente nas mãos de Deus e falar: Senhor, faça com que nós pensamos conforme o Senhor pensa, porque os teus pensamentos são mais altos do que os pensamentos dos homens. Os homens pensam que sabem muita coisa, os homens não sabem coisa alguma. O nosso mundinho é uma fração da realidade da criação dos céus e da terra. O nosso mundinho é uma fração, existe tanto mais para se conhecer, mas a mente de Deus sobre todas as coisas. E quando nós pegamos a nossa mente e começamos a fazer com que ela siga a mente de Deus, com que ela se alinhe à mente de Deus, as coisas começam a mudar ao nosso derredor, as coisas começam a mudar na nossa vida. E é isso que nós precisamos para sermos felizes. Nós precisamos dessa salvação, dessa solução. Nós precisamos da solução que Deus nos deu. Como a Bíblia mesmo diz, Cristo, Ele é o primeiro de uma nova criação. O primeiro de uma nova criação. E nós somos a nossa nova criação. Como nova criação? Ora, a palavra diz claramente que nós nascemos de novo em Cristo Jesus. A palavra regenerado na Bíblia significa nasceu novamente, gerou novamente, nasceu novamente. Se gerou novamente, nasceu novamente, é o mesmo sentido. E a palavra fala que nós somos regenerados em Cristo, nós nascemos de novo em Cristo, por uma nova vida, uma nova mente, uma nova forma de entender as coisas, para que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Agora eu te falo uma coisa: se a vontade de Deus é boa para você, se a vontade de Deus é agradável para você, se a vontade de Deus é perfeita para você, Deus é contra você ou a teu favor? Diga, igreja, é contra você ou a teu favor? É a nosso favor. Deus está a nosso favor. Deus é por nós, Ele está a nosso favor. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, tudo que Deus te mostra através da palavra, não é contra você. A palavra diz que contra nós são os nossos desejos, não Deus. Deus é a nosso favor. Deus trabalha para que nós possamos ir bem. O desejo de Deus é que nós venhamos a conseguir. O desejo de Deus é que nós venhamos realizar. O desejo de Deus é que nós alcancemos os nossos sonhos. É por isso que a palavra diz assim: eu pensei os pensamentos, ao termo mente. Eu pensei os pensamentos, ou a mente que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de dor, para dar o fim que vocês desejam. Deus tem pensamentos para dar o fim que nós desejamos. Ou seja, Deus tem pensamentos a nosso favor. Então, amados, quando você lê na Bíblia um sim de Deus, ou até um não de Deus, lembre-se, é a teu favor, não é contra você. O que vai contra você é aquilo que Deus disse lá para Caim: Caim, o seu semblante de Caim tinha, o semblante de Caim tinha descaído. Tanto caído, né? O semblante de Caim tinha descaído. E Deus fala assim: Caim, fica esperto, olha, o pecado jaz à porta, o teu desejo é contra você, o teu desejo está trabalhando contra você. Cuidado com esse desejo que foi motivado pela inveja, desejo motivado pelo medo, desejo motivado pelas coisas ruins. Muitas vezes nós temos desejos motivados pelas coisas ruins, e esses desejos são contra nós, não Deus. Deus é a nosso favor. Deus nunca foi contra você. Mesmo quando Deus olha para você e fala: filho, não é por aí, se arrependa.
Ele não está falando isso para que você seja prejudicado. Ele está falando isso para você entender que uma maneira que você está pensando as coisas não é a teu favor. A maneira que o mundo pensa não está sendo favorável ao mundo. É só você olhar para as pessoas, é só você olhar para as nações. Nós estamos vendo uma Europa feliz, uma Europa alegre, uma Europa tranquila. É assim que nós estamos vendo a Europa. Nós estamos vendo os Estados Unidos bem, as nações bem, mesmo que eles tenham uma condição financeira melhor. Não, nós não estamos vendo eles bem. Como eu disse na quinta-feira, entre os japoneses há uma alta taxa de suicídio entre os jovens. Quando as coisas não dão certo, eles hoje se suicidam. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Será que o suicídio existe porque as pessoas estão felizes? A tristeza existe porque as pessoas estão felizes? A depressão porque as pessoas estão felizes? De forma nenhuma. É porque a mentalidade das pessoas está atrapalhando elas. Então Deus fala: filho, o que eu estou ensinando para vocês, o que eu estou mostrando para vocês, o que eu trouxe na minha palavra, é a teu favor. É a teu favor, porque eu sou a teu favor. Deus é a nosso favor, Deus é por nós, Deus é a nosso favor. Jesus veio por nossa causa. Jesus não veio por causa de Deus. Deus não precisava que Jesus viesse ao mundo. Jesus não precisava ter vindo ao mundo. Ele veio a nosso favor. Mesmo quando você ler essa palavra e você ter a impressão de que ela é contra você, tira isso da tua mente. Não se permita pensar assim. Não se deixe pensar assim, porque Deus é por você. Deus não é contra você. Deus é por você. Vira para o teu irmão e fala assim para ele. Vira para ele assim, fala assim para ele. Fala: Deus é da torcida do teu lado. Fala para ele. Amados, Deus está na nossa torcida, amados. Deus não está na torcida do adversário. Deus não olha para nós e fala: estou esperando a hora que você erra, porque eu vou rir de você. A hora que você errar, eu vou pegar o meu chicote inflamado e vou mandar uma chicotada em você. Não, Deus, Ele está no nosso favor. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Deus está dizendo assim para você, assim: filho, vai firme, você vai conseguir, você vai conseguir, continua, não desanima, você vai conseguir, eu estou do teu lado, eu sou por você, você vai conseguir, você vai chegar lá, nada te será impossível, porque tudo é possível que crê. Por isso que eu te mostrei a fé, para que você conseguisse, para que você alcançasse, para que você conquistasse. Eu estou do teu lado, você vai conseguir, porque eu sou a teu favor. Amém, igreja do Senhor? Diga assim comigo: Deus é por mim, portanto eu vou conseguir, eu vou chegar no final, eu vou alcançar os propósitos da minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então tem um versículo que mostra isso mais uma vez. Nós vamos ler, e se você pegar a sua Bíblia e abrir em 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Amados, eu não sei se você consegue entender, mas pense comigo que você está em uma luta, e de repente se aproxima de um adversário naquela luta, um cara, uma pessoa, e aquela pessoa é forte, mas quando você olha, a pessoa mais forte que tem no lugar, ela vem e se aproxima para lutar do teu lado. Ela fala assim: eu vou entrar nessa briga por você, eu vou entrar nessa luta por tua causa, eu vou entrar aí. E de repente ela se aproxima do teu lado. Como você se sentiria? Como um derrotado, ou você se sentiria como um vitorioso? Como você se sentiria? Eu quero te dizer uma coisa: o maioral, o todo-poderoso, o grande eu sou, aquele que criou os céus e a terra,
Ele entrou do teu lado na batalha para te fazer vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele está do teu lado, Ele está do teu lado, Ele está a teu favor. Ele entrou na luta por você, Ele entrou na luta. E eu te digo uma coisa: eu nunca vi o varão de guerra perder uma batalha. Deus não perde uma luta, Deus nunca perdeu uma luta e não vai começar a perder agora. Então por isso que você é mais que vencedor por Cristo Jesus. Amém, igreja do Senhor? É por isso que a palavra diz assim em 2 Coríntios 2,14: graças porém a Deus. Tem uma diferencinha aí no versículo, mas é maravilhosa. Graças porém a Deus que em Cristo constantemente nos leva a triunfar, e através de nós manifesta em todo lugar a fragrância de seu conhecimento. Amém? Olha só o que esse versículo diz: constantemente Deus nos leva a triunfar. Significa o quê? Significa que nós temos lutas, significa que nós temos lutas diversificadas, significa que muitas vezes um dia, outro dia, nós temos lutas que se levantam contra nós, lutas que vêm para tentar nos derrubar, para tentar nos fazer desanimar. Isso são batalhas para tentar fazer com que você saia perdendo daquela situação. São batalhas, mas aí o Senhor diz aqui claramente: constantemente, constantemente, constantemente. Quantas vezes? Constantemente, todo dia, a cada instante que for necessário. Deus nos conduz em vitória, Deus nos conduz a triunfar. Mas eu quero que você preste atenção no termo, que é bem importante, o termo conduzir, ou aqui na minha Bíblia, levar, conduzir. Você sabe o que você significa conduzir? Sabe o que significa conduzir? Quando você está no carro, você está fazendo com o que o carro? Dirigindo. Mas é bem interessante que o termo significa condutor. Condutor. Por quê? Porque ele direciona, ele mostra para onde deve ir. Você tem força dentro de você, você tem vigor dentro de você, você tem autoridade. Existe algo que Deus colocou aí dentro para te capacitar, para te fortalecer. Existe algo pleno dentro de você que está aí impulsionando você para batalhar e ser vitorioso. Mas se não for bem conduzido, não vai atingir o objetivo desejado. Imagine um carro sem condutor. Imagine um carro sem condutor. Ah, pastor, agora tem os carros da Google. Imagine um carro que não seja da Google sem condutor. Imagine um carro sem condutor. Tem um carro sem condutor. Nós somos um carro nas mãos de Deus, amados, e Ele precisa direcionar esse veículo. Ele pode ser forte, pode ser uma Ferrari, mas ainda precisa de condutor, ainda precisa que alguém o direcione, ainda precisa que alguém direcione essa força, que alguém te mostre para onde deve ir. E quem que tem a visão mais clara? Quem que tem a condição? Quem tem a condição é quem é a nosso favor. E se eu posso confiar em alguém que realmente é a nosso favor, esse alguém é o Deus Todo-Poderoso, que deixou a sua glória para morar em nossos corações. Agora, o que significa tudo isso? Se Deus é por nós, se Deus trabalha em nosso favor, eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 6. Hebreus capítulo 13, versículo 6. Olha só o que diz esse versículo. Tem algo que nós vamos ver já já, amados, que deu olha, eu vou falar para vocês que mexeu no meu coração fortemente. O que está escrito nessa passagem mexeu no meu coração fortemente. Não nessa, na próxima que nós já vamos ver, mas essa mostra uma direção maravilhosa. E assim, confiadamente, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei. O que pode fazer o homem contra mim? O Senhor é meu ajudador, e não temerei. Ou se você sabe o que significa o termo temer aí? O termo temer aí significa fugir com medo,
Não é só um temer aqui de agitar, porque, amados, muitas vezes diante das situações, nós até tememos, mas nós enfrentamos, nós lutamos, nós batalhamos. Mas quantas vezes diante das situações, e este é o grande problema, nós fugimos, nós evitamos, nós corremos. O Senhor diz aí o seguinte: filho, confie, porque eu sou teu ajudador. Então não fuja da batalha, não fuja da luta, não evite a luta. Amados, Deus nos dá triunfo, Deus nos conduzir em vitória. O que você imagina? Onde há uma vitória? Onde há um triunfo? Se não em meio a lutas, se não em meio a batalhas, se não em meio a situações de crises que tentam se levantar contra nós, se não em meio daquilo que muitas vezes tenta nos vencer. Deus está falando assim: olha, filho, situações se levantam que tentam ser vitoriosas diante de você, que tentam fazer você fugir, você evitar de confrontar, que tentam fazer você correr, para que você nem olhar para trás com medo daquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu vou estar do teu lado, eu sou teu ajudador, eu luto com você. Então enfrente e não fuja da sua batalha, não fuja da sua luta, não fuja daquilo que está acontecendo na tua vida. Amados, a única coisa que vai levar você ao fracasso é você fugir ou evitar o confronto. A única coisa que faz você entrar no fracasso é você evitar o confronto. Sabe, na tua vida, aquelas situações que você está passando dificuldade, sabe por que é que você está passando dificuldade? Porque você está evitando ser confrontado por Deus. Você está evitando o confronto com aquilo que é ruim na tua vida. Você está evitando o confronto com aquilo que está te prejudicando, tentando colocar panos quentes em cima, tentando evitar confrontar aquilo que você sabe que precisa vencer. Quer seja situações de medo, situações de teimosia, que já não deram certo a tua vida inteira e você ainda está teimando em cima daquilo, situações de inveja, coisas que fizeram com que os teus desejos fossem contra você. Quantas situações que nós tomamos posse, e como crianças nós estamos lá amamentando, mas que na verdade não são nossas, e nós achamos que nós não devemos confrontar aquilo. Se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, e se não, eu vou te simplificar mais fácil. Quantas vezes que nós trazemos para a nossa vida certas teimosias, defendemos certas coisas que nós estamos vendo que não está dando certo. Quantas vezes que nós vemos e queremos cuidar de quem Deus está querendo arrancar. Ô louco, pastor, pessoas, seja lá o que for, coisas, pessoas, situações, teimosias, pensamentos, estruturas, que muitas vezes na verdade são nossos inimigos, e nós trazemos para casa, porque muitas vezes existe aquela frasezinha, né, que o pessoal fala: traga os seus amigos para perto, e os seus inimigos para mais perto ainda. Amados, podemos fazer isso, lógico, que é uma estratégia de guerra, mas quando se fala trazer os seus inimigos para mais perto ainda, não é para tratá-los como amigos, não é para você pegar, sabe, o remorso, o ressentimento, a amargura, o medo, a inveja, a teimosia, a ambição, a obstinação, e trazer elas para perto e tratar como se fossem suas. Essas coisas não prestam, essas coisas têm que ser arrancadas de nós. Então nós temos que confrontá-las, nós temos que entrar numa batalha e lutar contra elas, lutar contra aquilo que está na verdade nos destruindo, e muitas vezes estão aliadas com nossas estruturas de pensamento.
muitas vezes estão aliadas com nossas estruturas mentais, que tentam traçar um caminho e que na verdade tem nos prejudicado, não tem sido a nosso favor, elas têm sido contra nós. Quantos caminhos que você tem traçado, pensamentos, quantas coisas que você tem trazido para perto e que na verdade são contra você e não a teu favor. Deus é por você, Deus é a teu favor, e não muitas vezes coisas que nós estamos colocando no nosso caminho. Se há remorso, arranca fora. Remorso não leva ninguém a lugar nenhum. Se há medo, nós vamos colocar para fora. Se há teimosia, obstinação em coisas erradas, em decisões erradas, nós precisamos arrancar fora da nossa vida. Se há inveja, ganância, nós precisamos confrontar essas coisas, amado. Nós precisamos confrontar, porque Deus nos deu condição de sermos vitoriosos contra todas elas. A palavra fala claramente que o Senhor é nosso ajudador. Se você confrontar o seu inimigo, Deus vai estar do teu lado e vai te dar vitória contra tudo aquilo que quer te destruir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Você está tão quieto? Crê nisso? Diga amém, igreja. Agora eu escutei o amém. Agora sim, amados, nós precisamos confrontar estruturas. Nós precisamos guerrear, porque Deus está a nosso favor. Olha para Pedro. Quando Pedro tira a espada, arranca a orelha do cara e faz toda aquela encenação. Ele tinha um pensamento seguinte: olha, vai ser tudo da porrada, vai ser tudo na força. Eu posso, eu consigo, eu sou o cara, eu sei quem eu sou. E Pedro, não, porque Jesus falou comigo que eu sou a pedra, ou sou uma pedra, o termo correto. É o que eu sou, e ele faz aquilo. E aí você é corajoso, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Eu? Eu? De forma nenhuma. E então, quando tudo acontece, Pedro vai chorar, porque ele viu que a forma que ele pensava não estava ajudando em nada. Quando Jesus vem e aparece depois da ressurreição, e aparece para Pedro, Pedro é muito tolo. Eles tinham falado, Jesus tinha falado para eles continuarem, e Pedro estava de volta às coisas antigas. A situação ficou difícil. Pedro voltou lá a pescar novamente. A situação ficou difícil. Ele fez coisas que não devia fazer. Ele voltou tudo no esquema antigo. Estava lá peladão no barco pescando. Jesus não tinha falado para ele que ele seria pescador de homens, não tinha falado para ele para deixar o passado e vir para o novo. Mas quando a situação ficou difícil, e quando os pensamentos dele, ele se decepcionou, e aquela situação toda o envolveu, Pedro retorna àquela estrutura antiga de pensamento, ele retorna àquelas coisas antigas. Amados, eu quero te perguntar uma coisa: quantas vezes você retornou a pensamentos antigos, às estruturas antigas, por causa de dificuldades que você enfrentou? Quantas vezes que você teve lutas difíceis na vida, e ao invés de você tentar ir para algo diferente e continuar batalhando, você voltou às coisas antigas? Quando ali disse não temer, significa exatamente isso: não fugir para as coisas antigas, não voltar atrás. Não voltar atrás às coisas que você já deixou para trás. Não faça como Pedro. Não volte atrás. Não vai voltar para as coisas antigas. Você já abandonou aquelas coisas, aqueles pensamentos velhos, aquelas estruturas antigas. E aí quando Jesus aparece na praia, Pedro se dá conta que era Jesus, porque ele fala sobre a pescaria. E aí quando Pedro retorna, se lança ao mar para se esconder do mestre, Você vê que do lugar que estava na praia era possível ver Pedro peladão, porque senão Pedro não tinha se jogado no mar para se esconder. Tudo coisas antigas que ele tinha voltado a fazer. Ele não tinha se escondido no mar se naquela hora não fosse visível do lugar que ele estava. Então ele se lança ali e vem. Aí depois de um tempo se trocou, veio até Jesus. Jesus só olhou para ele. Jesus não olhou para ele e falou assim: sem vergonha, pilantra, você está tudo errado de novo. Você não tem vergonha? Você não tem vergonha? Não, Jesus não fez nada disso. Jesus não o acusou. O que
Jesus falou para ele? Pedro, tu me amas? Ele não foca no erro de Pedro, mas ele foca tipo assim: Pedro, você lembra do amor? Você lembra do amor revelado? Lembra que eu revelei meu amor ali na cruz? Pedro, volta para o amor, volta para onde você estava. É isso que Jesus está falando para Pedro. Pedro, você não me ama? Você não me ama? E o que você está fazendo pescando? Vai apacentar as minhas ovelhas. Pedro, você não me ama? Vai fazer aquilo que você tem que fazer. Vai para o novo. Não fica nas coisas velhas, não fica no passado, não fica nos pensamentos antigos. Vai para aquilo que eu te chamei para fazer. Não volta não. Amados, por favor, para de voltar nas coisas velhas, para de voltar nas coisas antigas. Nós não precisamos. Se aquilo não funcionou no passado, não vai funcionar hoje, não vai funcionar amanhã. Deus te chamou para o novo, então vai para o novo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai para aquilo que Ele te revelou. E Pedro então olha e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu te amo, Senhor. E na terceira vez: Senhor, bem sabes que eu te amo de todo o meu coração. Eu certamente farei isso. É isso que Pedro está dizendo. E daquele momento em diante, Pedro sabe, e Pedro se firma naquilo que Deus tinha, que o Senhor Jesus o tinha colocado. E ele continua no seu trabalho. E ele continua o seu trabalho junto à sua igreja, ou à igreja de Jesus Cristo. Amados, esse é um grande segredo. Ir à frente, não voltar atrás. Você vai ver que a maioria das vezes que você foi derrotado é porque você voltou atrás em coisas que você já tinha deixado, em pensamentos que você já tinha deixado. E se há situações na sua vida em que você nunca consegue vitória, é porque tem pensamentos que precisam ser mudados, tem estruturas que precisam ser alteradas ainda. Ah, mas eu sou cristão há tantos anos, amado, sinto muito. Pensamento se renova dia após dia. Pensamento se renova de uma vez. E sinto muito, a vida inteira nós vamos passar renovando pensamentos. Por isso que a palavra fala que nós somos transformados de glória em glória, e de renovação em renovação. Nós precisamos sempre confrontar os nossos pensamentos, a nossa estrutura mental, a nossa forma de ver o mundo, de ver as situações, e vermos a luz do Evangelho do Senhor. Essa luz está aqui para te guiar. Você é um veículo poderoso nas mãos do Senhor. Você é um veículo poderoso para fazer coisas que nem mesmo você imagina. Deixa Ele te conduzir para te levar aonde você deve estar, para fazer o que você deve fazer, para ser quem você deve ser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem vai nesse lugar, diga amém. Quem quer ser conduzido pelo Senhor, diga aleluia. Nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor. Eu quero te dar mais um versículo para você entender isso, isso ser firmado no seu coração, isso ser firmado na sua mente. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Queridos, se você olhar toda a palavra diz assim, que nós não temos que lutar contra a carne ou sangue. A palavra fala que nós somos preparados em Cristo Jesus. A Bíblia fala o tempo inteiro sobre lutas e batalhas e preparação. Eu quero que você entenda uma coisa. O Senhor Deus, Ele está com um objetivo a cada dia, de te preparar para batalhar, de preparar você para lutar, de te capacitar para lutar e vencer. Esse é o grande objetivo de Deus nas nossas vidas. Deus sabe que nós confrontamos e nós lutamos dia após dia, e Ele veio para nos ensinar a guerrear, nos ensinar a batalhar e sairmos vitoriosos dela. Por isso que a palavra fala que as armas da nossa milícia, que as nossas armas são poderosas em Deus. O grande objetivo de Deus é te preparar como um guerreiro valente para sair vitorioso na sua vida de todas as situações que se levantarem contra você. Não pense que Deus está olhando para você com dó, de forma nenhuma. Ninguém olha para um guerreiro com dó. Nenhum treinador olha para o seu guerreiro com dó, de forma nenhuma. Na verdade, ele bate forte nele, para ele aprender a apanhar muitas vezes. Ele luta, ele ensina, ele batalha, ele faz com que aquele guerreiro se torne apto, se torne capaz de lutar algumas lutas.
capaz de lutar, algumas vão lutar lutas poderosas, capaz de vencer, capaz de alcançar o seu objetivo. E esse versículo vai mostrar algumas coisas quanto a isso. Eu quero que você preste bem atenção em algumas coisas que nós vamos lendo aí. Versículo capítulo 1. Olha só o que Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, preste bem atenção nesses termos, removamos todo o peso, o termo aí é remover mesmo, tá, amados? Removamos todo o peso e pecado que cerca e incomoda continuamente. Para aí, removamos. Olha o que ele está dizendo: filho, você tem que batalhar, você tem que lutar. Ninguém vai para uma guerra, para uma batalha com peso nas costas. Você precisa arrancar esses atrapalhos, coisas que têm te atrapalhado, pensamentos que têm te atrapalhado, situações que têm te atrapalhado. Muitas vezes ficamos amarrados em situações que são pesos para nós, em que não tem nos conduzido para a vitória que nós realmente desejamos, que não tem nos sido favoráveis a nós, tem nos prejudicado. Nós precisamos remover. Não é Deus que vai fazer isso, somos nós temos que remover o peso, o atrapalho, remover aquilo que nós estamos levando. É interessante que naquele filme do Peregrino, e mesmo no livro, uma das questões que você vê nas imagens é ele levando um fardo grande, cheio de panelas, cheio de coisas, porque o peregrino, a ideia é que ele leva um fardo, e a grande realidade é que nesse mundo nós levamos um fardo. O Senhor remove os nossos fardos, mas tem coisas, amados, que parece que nós gostamos, e nós não permitimos Deus remover. Não permitimos Deus remover pensamentos e estruturas que muitas vezes estão em nós. Quantas vezes Deus quis remover o ressentimento da tua vida? Quantas vezes Deus quis remover o remorso do teu coração, o ódio, rancores? Quantas vezes Deus quis remover da tua vida o medo, inveja, ganância, obstinação? E nós nos seguramos e falamos: não, Senhor, não, peraí, que sem isso eu não sei viver. Se eu não for obstinado, eu não sei viver. Se eu não for arrogante, eu não sei viver. Se eu não estiver cheio de remorso, eu não sei viver. Acostumei tanto com essa realidade que eu não consigo abrir mão dela. Amados, e este peso é que está te impedindo de caminhar e de ser vitorioso. Se nós vamos numa luta pesados, nós não conseguimos vencer. Nós começamos a brigar, e nós levamos e ficamos naquela luta e não conseguimos ir à frente. Nós precisamos arrancar esses pesos das nossas vidas. E o pecado? E o termo pecado, como o mundo não gosta desse termo, né? Por quê? Porque pecado significa que você errou o alvo, e as pessoas não gostam de saber que estão errando o alvo. Ora, mas meu filho, se você precisa acertar o alvo e você está errando o alvo, a melhor coisa que nós temos que saber é que nós estamos errando o alvo. Nós estamos direcionando para o alvo errado, e nós precisamos ir para o lugar certo. Então quando o Senhor fala remova o pecado, Ele está dizendo: filho, se direcione para o caminho certo. Esse caminho que você está indo está fazendo você ir numa direção contrária aonde você quer chegar. Eu estou vendo. Ou você acha que Deus é cego? Ou você acha que Deus não enxerga? Que nós enxergamos melhor do que Ele? Então quando a Bíblia fala de pecado, ela está dizendo para você daquilo que te atrapalha, não simplesmente daquilo que você está fazendo. Não olhe isso como uma acusação, isso é uma direção, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela não está falando sobre uma acusação, ela está falando sobre uma direção. Deus está querendo dar uma direção na tua vida, para que você chegue no objetivo que você tem almejado, e que Deus também tem almejado. A palavra não fala que Deus quer nos dar o fim que nós desejamos? Quer ver? Quem quer aqui alegria eterna? Diga amém. Amém. Quem quer aqui prosperidade eterna? Diga amém. Amém. Paz eterna. Amém. Amor eterno. Amém. Você gosta de um fim assim? Que não é fim, é eternidade?
Nós gostamos, é o que nós queremos. Pois é o que Deus quer para a tua vida. E Ele sabe a direção correta para chegar nisso. Ele sabe a direção correta. Então Ele fala: remova isso daí, remova essas coisas da tua vida. E aí Ele completa. Aí Ele fala assim: corramos. Aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu vou dar o original desse negócio. No original desse versículo, correto aí para perseverança é estabilidade e constância. Corramos com constância, constantemente. Nós não temos vitórias constantes? Amém ou não amém? Vitórias constantes requer uma corrida constante. Só que o termo que você viu aí, que diz o seguinte: corramos com perseverança a carreira. Fala assim: meu Deus, o que é carreira? Na verdade o termo aí é competição. Imagina que você está, naquele tempo, a melhor forma é que o pensamento grego tinha se expandido sobre a terra, tanto é que a Bíblia é escrita em grego. E o que você tem ali, na verdade, é o que você tem nas Olimpíadas. A corrida e é uma das competições mais antigas que tem nas Olimpíadas. E quando você vê ele dizendo sobre a carreira, ele está dizendo sobre esta corrida. Ele está dizendo assim: filho, você está numa competição, você está numa corrida. E na Bíblia todos são vitoriosos. Mas eu quero te dizer uma coisa: a forma para você ser vitorioso não é você chegar em primeiro, em segundo, em terceiro lugar, não é chegar à frente dos teus irmãos. Não, biblicamente não é assim. A forma de você ser vitorioso é você ser constante, você ser firme, você ser contínuo naquilo. Aquilo que você está vivendo em Deus, vá firme naquilo que Deus te mostrou. Corra com perseverança na corrida que Deus te colocou. Isso é uma competição, mas não uma competição contra meus irmãos, não uma competição contra as pessoas. É uma competição nas tuas lutas, nas tuas batalhas. É uma competição contra aquilo que tenta te destruir, que são muitas vezes as nossas emoções que estão desalinhadas, sentimentos ruins, pensamentos ruins, e nós estamos concorrendo com eles. Ou seja, nós estamos concorrendo, lutando, competindo com aquele lado mal que foi introduzido nos nossos pensamentos e que nós precisamos vencê-los. Se nós formos constantes em Deus, se nós não voltarmos atrás, se nós não fugirmos da corrida, continuarmos nela, nós sairemos vitoriosos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus corre ao nosso lado e nos conduz em vitória para a glória do nome do Senhor. Amém, igreja do Senhor? O Senhor está nos conduzindo em vitória. E aí ele diz mais, para nós encerrarmos, ele fala o seguinte: filho, olhando firmemente. O que é olhando firmemente? Fixando os olhos. Quando alguém está na corrida, onde ela deve fixar os olhos, mesmo que esteja distante dela? Mas onde que se fixa os olhos? Na chegada. Quando a Bíblia fala assim, olhando firmemente para Jesus, o que ela está dizendo? Ele é o nosso ponto de chegada, é como Ele que nós devemos ser. Então nós temos que olhar para Ele e correr para Ele. Aí ele diz, olhando firmemente para Jesus, na direção do autor e consumador da fé. E a Bíblia fala assim, olha só isso: em troca da alegria que lhe estava proposta, designada, que estava diante dele, suportou a cruz. Você sabe o que significa suportar a cruz? O termo suportar aí está um pouquinho errado. O correto aí, que é o termo, deixa eu ver, é upomeno, se não me falha a memória, upomeno, significa que Jesus permaneceu nela. Jesus não desceu da cruz, ele foi até o final. O termo suportar significa que Jesus ele poderia ter descido da cruz, amados. A Bíblia é bem clara que Jesus poderia ter descido da cruz,
ter abandonado, nos deixado e falado assim: não, esse povo é terrível, Pai, me tira daqui, eu vou descer agora, estou descendo e estou indo embora. Jesus poderia ter feito isso, ele tinha poder para fazer isso. Por isso que a Bíblia é bem clara, e ele diz assim: não são os homens que tiram a minha vida, sou eu que estou entregando ela. Jesus podia ter descido da cruz, mas ele não desceu, ele permaneceu naquela cruz. Imagina você podendo sair de lá, imagina você podendo sair daquele lugar, imagina você, todo mundo ali fazendo o que estava fazendo, te envergonhando, você sendo envergonhado, esnobado, você sendo cuspido, ninguém te dando água, você morrendo de sede, e você podendo descer dali, podendo sair e tomar a sua água, você podendo sair e parar a vergonha, parar o que estava acontecendo, encerrar tudo o que estava acontecendo ali. Será que você faria? Certamente você faria, porque você podia. Você faria, você não permaneceria. Mas Jesus não, ele permaneceu lá. Amados, nós não vivemos uma cruz como a de Jesus, mas Jesus foi bem claro ao dizer assim: tome cada um a sua cruz todo dia e siga-me. Significa que nós temos lutas todos os dias, batalhas que nós enfrentamos todos os dias. E Deus está falando para você assim: filho, para de procrastinar, para de tentar evitar o confronto, para de ficar correndo e fugindo das situações. Enfrente, batalhe, porque eu estou ao seu lado, eu sou a teu favor, eu sou por você. A Bíblia diz que o Senhor nos assiste nas nossas fraquezas. O que significa assistir nas nossas fraquezas? O Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, quer dizer que Ele trabalha para nos ajudar, quer dizer que Ele está do nosso lado. Então, quando você se sente fraco diante de uma situação, se você está correndo e se sentindo fraco, fique tranquilo, o Espírito Santo te foi dado para você sair vitorioso, para te capacitar, para que você consiga sair vitorioso da situação, para que você consiga sair vitorioso do que você está vivendo. Amados, Deus é por você, e Ele tem te aparelhado com tudo o que é necessário para que você saia vitorioso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja do Senhor? Então eu quero dizer uma coisa a você: o que você tem evitado? Do que você tem fugido? Do que você tem evitado de confrontar na tua vida, no teu coração, nas tuas emoções, nos teus pensamentos? Porque o nosso confronto não é com as pessoas, o nosso confronto são com aquilo que está corrompido em nós, com aquilo que não está legal em nós. Ah, porque ela me falou isso, ela me falou aquilo. Sim, mas a Bíblia é bem clara: vença o mal com o bem. Então o erro não está, ou o problema não está no mal que as pessoas causam, o problema está no bem que eu não consigo fazer, o problema está no bem que eu não consigo viver. Por quê? Porque eu não quero confrontar o que está de mal, e que foi aquilo que está de mal em mim. Eu não quero lutar com aquilo que me prejudica, eu não quero lutar com aquilo que está trazendo destruição na minha vida. E aí nós vamos jogando para frente, vamos jogando para frente. Mais um ano passa e as coisas continuam iguais, mais uma vez, e nós não vamos enfrentando aquilo que nós precisamos enfrentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa noite isso tem que parar em nome do Senhor Jesus. Deus vai te levar em triunfo neste mês, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não somente neste mês, mas em todos os dias da tua vida, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Então eu quero te falar em nome de Jesus: se há situações, não vou te chamar aqui para frente, eu só quero que você se levante do seu lugar e fique em pé, que nós vamos orar por você, em nome do Senhor Jesus. Se há situações que você tem tentado evitar de luta, evitar de batalhas, se coloque em pé, porque Deus vai te capacitar a lutar. Se há situações de medo que você tem vivido e que você não tem conseguido lidar, vai se colocando em pé, pode se colocar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar por todos vocês. Todos vocês que estão de pé aí, vai pondo a mão, põe a mão direita sobre o seu coração, a direita sobre o seu coração. Nós vamos orar, porque, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai te fazer nesta noite
num guerreiro vitorioso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem coisas que você precisa enfrentar, tem coisas que só você pode lutar, mas não é sozinho, é só você, porque quem tem que se posicionar é você. Só você, porque quem tem que se posicionar para a luta é você. Mas é o lado de Deus, Ele está ao teu lado, Ele está a teu favor. E você sabe o que Deus está dizendo para você nessa batalha aí? Ele está dizendo assim para você: fique tranquilo, você vai conseguir, você vai sair vitorioso, você vai sair vitorioso dessa luta, porque eu estou ao teu lado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu apresento agora diante de Ti cada um que está colocando a sua mão no coração. Deus, eles estão se posicionando agora como pessoas que necessitam de vitória, que necessitam confrontar, que necessitam batalhar, que precisam sair vitoriosos dessas situações. Que chega, Pai, de fugir, chega de ter medo, chega de não conseguir enfrentar as situações. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, cada uma dessas pessoas sairão vitoriosas nessa noite, em nome de Jesus, de cada situação, de cada luta. Pai, eu declaro que esses inimigos caiam por terra. Deus, a Tua palavra diz que por um caminho eles se levantam contra nós, mas por 7 caminhos eles fogem de nós. Então nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo: esses inimigos fugirão, não resistirão, cairão a fio da espada espiritual, que é a Tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que todo mal venha por terra, e que cada um agora, Senhor, seja fortalecido, seja capacitado, seja envolvido pela Tua unção, envolvido pela Tua ousadia, envolvido, Senhor, pela certeza de que o Senhor está do lado deles, de que eles não estão sós, que o Senhor batalha junto. Deus, então que nessa hora o braço dos Teus filhos sejam envolvidos pelo Teu braço, Senhor, que a mente dos Teus filhos sejam envolvidas pela Tua mente, Senhor, e que eles se tornem um contigo no meio dessa batalha. Senhor, eles estão sendo forjados, eles estão sendo capacitados, mas eu declaro em nome de Jesus Cristo que eles são mais que vitoriosos por Cristo Jesus, que eles já venceram, porque o Seu Messias, o nosso Messias, tornou isso possível através da unção e da capacidade do Espírito Santo. Pai, eu declaro a Tua vitória, eu declaro a Tua bênção, eu declaro o Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. E em nome de Jesus, aquele que está enfrentando a crise e que muitas vezes tem tido medo dela, medo das situações, medo do que está para acontecer, nós declaramos em nome de Jesus: medo, você está derrotado agora, em nome de Jesus Cristo. Nós vencemos essa crise, porque maior é o que está em nós do que a crise que está no mundo. Maior é o Deus Todo-Poderoso que opera em nós do que aquilo que está operando no meio dessa crise. Ela não toca em nós, ela não toca nos filhos de Deus. Declaro, Senhor, a Tua sabedoria para lidar com a vida, a Tua sabedoria para lidar com este momento, a Tua sabedoria para lidar com essas lutas. Uma mente conforme a Tua mente, Deus. Mentes sãs, mentes capazes de dar direção, mentes guiadas pelo Teu Espírito Santo, mentes livres em nome de Jesus Cristo. Pai, aquele que confronta, Senhor, vícios, que confronta, Senhor, pensamentos, que confronta emoções, que confronta sentimentos, que nessa hora, Deus, eles sejam envolvidos de uma ousadia e de um poder para discernir o que realmente vale a pena, o que realmente é poderoso, o que realmente leva eles para onde eles desejam estar. Que eles sejam envolvidos agora em nome do Senhor Jesus Cristo, e que as mentes sejam saradas, que as mentes sejam curadas, que as mentes sejam livres pelo Teu poder, e que eles possam experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós recebemos nessa noite do Senhor a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém.